Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a sentença de Eva é proferida. Baseado no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, verso 16. Aqui temos a sentença proferida à mulher pelo seu pecado. Ela é condenada a duas coisas: uma condição de sofrimento e um estado de submissão, punições adequadas para um pecado pelo qual ela tinha satisfeito o seu prazer e o seu orgulho. Ponto número 1. Aqui ela é colocada em um estado de sofrimento, do qual somente um detalhe é especificado: o de ter filhos. Mas ele inclui todas aquelas impressões de tristeza e medo que a mente do sexo mais frágil é mais capaz de absorver, e todas as calamidades comuns às quais elas estão sujeitas. Observe que o pecado trouxe sofrimento ao mundo. Foi isto que fez do mundo um vale de lágrimas, trouxe chuva de problemas sobre as nossas cabeças e abriu fonte de tristezas nos nossos corações, desta maneira alagando o mundo. Se não tivéssemos conhecido a culpa, não teríamos conhecido a tristeza e o sofrimento. As dores do parto, que são grandes para um provérbio das Escrituras, são resultado do pecado. Cada dor e cada gemido da mulher que dá à luz expressam as consequências fatais do pecado. Este é o resultado de comer o fruto proibido. Observe. Primeiro, aqui está escrito que os sofrimentos são multiplicados grandemente. Todas as tristezas desta época atual assim o são. Muitas são as calamidades às quais está sujeita a vida humana, de vários tipos e frequentemente repetidas. Elas são como as nuvens que retornam depois da chuva. E não é de admirar que os nossos sofrimentos sejam multiplicados, quando os nossos pecados também o são. Ambos são males incontáveis. As dores da concepção são multiplicadas, pois incluem não somente os espasmos do parto, mas as indisposições anteriores. Esta é a tristeza da concepção e o trabalho de amamentação e as aflições depois. E depois de tudo, se os filhos se tornarem ímpios e tolos, serão, mais do que nunca, um peso para aquela que os gerou. Desta maneira são multiplicadas as dores. Quando termina uma dor, outra sucede neste mundo. Segundo, é Deus que multiplica as nossas dores. Eu o farei. Deus, sendo um juiz justo, o faz, e isto deveria nos silenciar sobre todas as nossas dores. Por mais numerosas que elas sejam, nós as merecemos todas e ainda mais. Na verdade, Deus, como um pai amoroso, o faz para nossa própria correção, para que possamos ser humilhados pelo pecado e desacostumados do mundo, através de todos os nossos sofrimentos. E o bem que conseguimos com eles e o consolo que temos por eles irão abundantemente equilibrar
as nossas tristezas, não importando o quão grandemente elas sejam multiplicadas. Ponto número 2. Aqui a mulher é colocada em uma condição de submissão. O sexo feminino, que pela criação era igual ao sexo masculino, agora pelo pecado se tornou inferior e proibido de usurpar autoridade. 1 Timóteo 2, versos 11 e 12. A esposa, particularmente, aqui é colocada sob o domínio do seu esposo e não está sui juris, à sua própria disposição. E sobre isto veja um exemplo naquela lei, Números capítulo 30, versos 6 a 8, em que o esposo tem o poder, se assim o desejar, de anular os votos feitos pela sua esposa. Esta sentença só se equipara àquele mandamento: vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Mas a aparição do pecado fez daquele dever uma punição que, não fosse por isto, não teria existido. Se o homem não tivesse pecado, ele teria sempre governado com sabedoria e amor. E se a mulher não tivesse pecado, ela sempre teria obedecido com humildade e mansidão. E o domínio, então, não representaria nenhum descontentamento. Mas o nosso próprio pecado e tolice tornaram pesado o nosso jugo. Se Eva não tivesse comido o fruto proibido e não tivesse tentado o seu marido para comê-lo também, ela nunca teria reclamado da sua submissão. Portanto, ela não deve ser objeto de reclamação, por mais difícil que seja, mas sim o pecado que a tornou assim. As esposas que não somente desprezam e desobedecem aos seus esposos, mas os dominam, não consideram que não somente estão violando uma lei divina, mas também impedindo a execução de uma sentença divina. Ponto número 3. Observe aqui como a misericórdia se mescla com a ira nesta sentença. A mulher sente tristeza quando está para dar à luz, mas a tristeza será esquecida pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. João 16, 21. Ela será submissa, mas será ao seu próprio marido, que a ama, e não a um estranho ou inimigo. A sentença não era uma maldição para trazê-la à ruína, mas uma punição para trazê-la ao arrependimento. Foi bom que não foi posta uma inimizade entre o homem e a mulher, como aconteceu entre a serpente e a mulher.